Você já ouviu falar de pombas-giras que simplesmente não vêm mais à Terra? Elas desapareceram? Foram proibidas? Ou será que evoluíram para algo ainda maior? Hoje, você vai descobrir a verdade sobre 10 poderosas pombas-giras que já trabalharam entre nós, mas agora atuam em planos superiores. E o motivo pode te surpreender. E agora? Por que essas entidades não precisam mais incorporar? Seria um sinal de que a espiritualidade está mudando? Você já ouviu falar delas? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem precisa conhecer esses mistérios. Algumas pombas-giras eram presença constante nos terreiros. Seus nomes ecoavam em trabalhos espirituais. Suas energias eram sentidas. Mas, de repente, elas pararam de vir. O que aconteceu? Foram proibidas? Evoluíram? Ou será que algo as impediu de continuar? Muitos médiuns dizem que receberam sinais delas, mas de forma diferente, sem incorporação. Outras simplesmente desapareceram das giras. Hoje, você vai conhecer 10 pombas-giras poderosas que não descem mais e descobrir o que aconteceu com cada uma delas. No final, você pode até repensar tudo o que sabe sobre essas entidades. Será que elas se foram, ou apenas mudaram de forma? O destino de Rosa Caveira. Rosa Caveira era temida e respeitada. Atuava como justiceira, cortava energias negativas sem piedade. Quem a chamava recebia uma resposta rápida, sem rodeios. Mas há relatos de que ela não incorpora mais. Alguns dizem que evoluiu para esferas mais sutis, onde atua como guia espiritual, sem necessidade de descida à terra. Outros afirmam que sua energia se tornou tão intensa que não pode mais ser sustentada em incorporação. Mas há um detalhe curioso. Alguns médiuns ainda sentem sua presença, como uma sombra observando, sem se manifestar. Será que Rosa Caveira se tornou algo ainda maior? Rainha das 7 encruzilhadas, o caminho sem volta. Essa pomba-gira tinha poder absoluto sobre os caminhos, ajudando quem precisava decidir entre o certo e o errado. Seu nome era sinônimo de força. Mas com o tempo, seu nome foi se apagando dos terreiros. Muitos acreditam que ela assumiu uma nova função, ajudando diretamente no plano espiritual sem necessidade de vir à Terra. Rainha das 7 encruzilhadas, o caminho sem volta. Essa pomba-gira tinha poder absoluto sobre os caminhos, ajudando quem precisava decidir entre o certo e o errado. Seu nome era sinônimo de força. Mas com o tempo, seu nome foi se apagando dos terreiros. Muitos acreditam que ela assumiu uma nova função, ajudando diretamente no plano espiritual sem necessidade de vir à Terra. Algumas poucas pessoas dizem que ainda conseguem se conectar com sua energia, mas nunca mais em incorporação. Teria ela alcançado um nível espiritual tão elevado que não precisa mais descer? Ou será que está guardando sua força para um momento específico? O mistério de Maria Quitéria. Dizem que Maria Quitéria foi uma guerreira em vida. Seu espírito nunca aceitou injustiça, e sua energia na Umbanda era de combate e resistência. Quem precisava de proteção a chamava, mas, de repente, ela não veio mais. Alguns médiuns relataram que, em sonhos, ela apareceu dizendo que sua missão na Terra estava completa. Outros dizem que ela agora atua em outra dimensão, cuidando de espíritos que precisam se fortalecer antes de reencarnar. Mas uma coisa é certa, seu nome ainda ecoa nas giras, e sua força nunca será esquecida. Será que algum dia ela voltará? 7 rosas e o amor que não desce mais. Pomba-gira. 7 Rosas era conhecida por trabalhar com o amor. Mas ao contrário de muitas que resolvem paixões com intensidade, ela atuava de forma sutil, curando feridas emocionais. Seus consulentes a chamavam para entender relações e aprender a amar sem sofrimento. Mas, de repente, o silêncio. Muitos dizem que sua energia era tão delicada que acabou ascendendo a uma vibração onde não pode mais incorporar. Mas há rumores de que ela ainda trabalha, só que de outra forma, enviando sinais através de sonhos e sensações. Será que o amor dela ainda toca aqueles que a chamam? Dama da Noite e o Segredo dos Sombras. Poucos conhecem Dama da Noite. Ela trabalhava nas encruzilhadas escuras, ajudando aqueles que sofriam com traições e decepções.
Seu nome era envolto em mistério. Mas agora, seu nome sumiu dos terreiros. Alguns dizem que ela se retirou para um trabalho mais profundo, ajudando espíritos que vagam no umbral. Outros acreditam que sua energia se tornou tão densa que a incorporação se tornou impossível. Mas há quem diga que, em noites de trabalhos espirituais, sua presença ainda pode ser sentida, observando, esperando. Será que algum dia voltará? Ou sua missão agora está além do nosso alcance? Outros acreditam que sua energia se tornou tão densa que a incorporação se tornou impossível. Mas há quem diga que, em noites de trabalhos espirituais, sua presença ainda pode ser sentida, observando, esperando. Será que algum dia voltará? Ou sua missão agora está além do nosso alcance? O chamado de Maria Mulambo das Almas. Maria Mulambo das Almas sempre foi ligada à limpeza espiritual. Seu trabalho era recolher energias densas e ajudar aqueles que estavam perdidos. Mas um dia, ela se foi. Muitos acreditam que sua missão se tornou maior do que o mundo material podia conter. Agora, ela trabalha diretamente nos campos espirituais, auxiliando os desencarnados. Há médiuns que relatam receber mensagens dela, mas nunca mais em incorporação. O que será que fez essa poderosa entidade se afastar da Terra? Teria ela encontrado uma nova missão em um plano que ainda não compreendemos? Senhora das Almas e o Véu do Mistério. Ligada aos cemitérios e ao mistério da morte, Pomba Gira. Senhora das Almas era uma guardiã entre os mundos. Mas, estranhamente, deixou de se manifestar. Muitos acreditam que sua energia se tornou tão elevada que agora trabalha apenas orientando médiuns, sem precisar descer. Outros dizem que seu trabalho nos cemitérios se tornou ainda mais intenso, auxiliando almas que precisam seguir para a luz. Mas há algo curioso. Algumas pessoas afirmam que ainda sentem sua presença ao visitarem túmulos, como se ela estivesse lá. Invisível, mas atenta. A Rainha do Cruzeiro e o Portal dos Espíritos. A Rainha do Cruzeiro era um nome forte na Umbanda. Atuava nas passagens entre a vida e a morte, ajudando espíritos a encontrarem seus destinos. Mas agora ela não vem mais. Dizem que sua missão ficou tão grandiosa que ela precisou assumir um papel que ultrapassa a incorporação. Alguns médiuns ainda sonham com ela, recebendo mensagens e orientações. Mas nunca mais alguém a viu descer. Será que ela se tornou uma entidade de luz tão elevada que seu trabalho agora está além do nosso entendimento? Dona Navalha e o corte final. O nome de Dona Navalha fazia tremer aqueles que tentavam enganar a espiritualidade. Ela era conhecida por cortar laços negativos e desfazer amarrações perigosas. Mas, de repente, sua força desapareceu dos trabalhos espirituais. Há quem diga que seu corte se tornou tão preciso que agora atua apenas nos planos sutis, sem precisar vir à Terra. Outros acreditam que ela foi chamada para uma missão muito maior, onde suas lâminas agora cortam correntes espirituais em outras dimensões. Mas e se um dia precisarmos dela novamente? Será que ela ainda escuta nossos chamados? 7 Saias da Calunga e o Último Chamado. 7 Saias da Calunga sempre transitou entre os reinos da vida e da morte. Trabalhava protegendo aqueles que precisavam de ajuda nos momentos mais difíceis. Mas, de repente, seu nome deixou de ser ouvido nos terreiros. Alguns dizem que ela agora cuida apenas dos espíritos desencarnados, guiando-os para novos caminhos. Outros acreditam que seu trabalho na Terra se tornou desnecessário, pois sua força já ecoa sem precisar de incorporação. Mas há um detalhe intrigante. Em algumas noites de trabalho espiritual, alguns médiuns sentem uma energia intensa, como se ela estivesse ali, observando, decidindo se deve intervir ou não. O que aconteceu com elas? Agora que conhecemos essas pombas giras poderosas, a grande pergunta permanece: por que elas não vêm mais? Teriam realmente evoluído para algo maior? Ou será que ainda estão por perto, só que de uma forma diferente? A espiritualidade é um mistério, e algumas respostas só podem ser encontradas com o tempo. Mas uma coisa é certa: essas entidades não foram esquecidas, e talvez, em momentos certos, elas ainda se manifestem. Não em terra, mas em nossas vidas. Elas voltariam-se chamadas. Muitos médiuns acreditam que essas pombas giras não descem mais porque não precisam. Seu trabalho agora acontece de outra forma, em planos mais elevados.
Mas e se um chamado forte fosse feito? E se alguém com verdadeira necessidade evocasse sua energia? Alguns dizem que elas poderiam aparecer, não em incorporação, mas através de sinais, sonhos e intuições. Outros acreditam que elas observam de longe, prontas para agir se forem necessárias. A questão é, será que sabemos chamar da maneira certa? Ou será que seu tempo aqui realmente acabou? Casos de contato espiritual. Apesar de não incorporarem mais, há relatos de pessoas que sentiram a presença dessas entidades. Algumas em momentos de desespero, outras em experiências espirituais profundas. Um médium contou que, em uma consulta, sentiu a energia de Rosa Caveira por um instante, como uma brisa gelada que o envolveu. Outra pessoa afirma ter sonhado com Dona Navalha, cortando correntes espirituais que a prendiam. Seriam apenas impressões? Ou essas pombas giras ainda estão atentas ao que acontece no mundo material? O papel delas no plano espiritual. Se elas não incorporam mais, o que fazem agora? A resposta pode estar na evolução espiritual. Muitas dessas entidades deixaram de atuar diretamente na Terra para guiar outros espíritos em planos superiores. Algumas trabalham resgatando almas perdidas, outras atuam protegendo aqueles que ainda estão encarnados. Mas todas elas continuam tendo um papel fundamental no equilíbrio espiritual. Só que agora, de uma forma que não conseguimos mais ver ou sentir como antes. Será que outras pombas giras também vão sumir? Se essas 10 pombas giras deixaram de incorporar, isso significa que outras também podem seguir o mesmo caminho? Alguns pais e mães de santo acreditam que sim. Conforme a espiritualidade evolui, certas entidades podem transcender o plano material e assumir novas funções. Mas isso não significa que a Umbanda ficará sem suas guardiãs. Novas entidades podem surgir. Outras podem assumir os trabalhos que foram deixados para trás. A espiritualidade nunca fica parada. Ela está sempre se transformando. A possibilidade do retorno. Se um dia essas pombas giras decidirão voltar, ninguém sabe ao certo. Mas há algo curioso. Em certos momentos, quando alguém precisa muito, quando o sofrimento é grande, algumas delas parecem dar um sinal. Não como antes, não em terra, mas de forma sutil, quase imperceptível. Será que em uma grande mudança espiritual elas poderiam retornar? Ou seu tempo aqui realmente acabou? O poder da fé e da conexão espiritual. Mesmo que elas não incorporem mais, quem tem fé sabe que a conexão espiritual não precisa de presença física. Muitos acreditam que ainda podem conversar com essas pombas giras através da oração, do pensamento e da sintonia energética. Algumas entidades não precisam mais descer para agir. Elas já estão ali, de uma forma que poucos conseguem perceber. O segredo está na forma como nos conectamos. A última mensagem delas. Se essas entidades pudessem deixar uma última mensagem, qual seria? Talvez nos ensinassem que o mundo espiritual é muito maior do que imaginamos. Que a verdadeira conexão não está na incorporação, mas na energia. Que mesmo distantes, elas continuam nos observando, ajudando e guiando. E que, quando realmente precisarmos, sua força pode ser sentida. De um jeito que não esperamos. O que você acha? Agora que você conhece essas histórias, o que você acha? Será que essas pombas giras realmente se foram? Ou será que ainda estão por perto? Só que de uma forma diferente. Se você já teve uma experiência com alguma delas ou conhece alguma história parecida, deixe seu comentário. E se quiser que mais pessoas conheçam esse mistério, compartilhe esse vídeo. Porque no final, algumas perguntas nunca terão uma resposta definitiva. Mas a fé, essa sempre continua.